Nós estamos na nossa lição de número 7 da revista CPAD com o título A Queda do Ser Humano. Então vamos falar de forma resumida para que possamos aprender juntos a santa e bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 7, A Queda do Ser Humano, texto áureo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A nossa introdução diz assim: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia Sagrada. A primeira parte da nossa lição, o título é o livre-arbítrio, tá? Então vamos ver o que é o livre-arbítrio. É um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então esse é o livre-arbítrio, é um dom dado por Deus. Então nós somos seres autônomos, conscientes da própria existência, de nosso lugar no universo criado por Deus. Então nós temos o direito de escolha. E tanto isso é verdade que o ser humano não abre mão do seu direito de escolha. Quando alguém vai fazer algum questionamento, qualquer ser humano, quando faz algum questionamento, ele costuma dizer, né, principalmente quando está nervoso: ninguém manda em mim. Na verdade, alguém manda no ser humano. Ou Deus manda para que ele faça o bem, ou o próprio Satanás está comandando a sua vida para que faça o mal, né? O item 2, a soberania divina. É um direito absoluto. O que é soberania divina? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Então Deus tem a soberania. É Ele que manda em tudo. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Veja bem, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então não cabe ao homem ficar questionando a Deus. Quando o homem está questionando a Deus, na verdade o homem não está bem consigo mesmo. Então o homem, que tem dia que o ser humano não está bem, ele briga até olhando no espelho, né? Se você fala: você está bonito, o camarada fica nervoso. Então nós não podemos pegar as nossas dificuldades e culpar Deus por isso, porque foi o homem que pecou, foi o homem que errou, e foi Deus que enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora, só viremos a compreender mais à frente. Descanse, pois, na vontade divina. Tem coisa que acontece hoje que você não compreende. Mas no dia de amanhã, no passar do tempo, você olha para trás e diz assim: graças a Deus que aquilo não deu certo. Graças a Deus que aquele determinado emprego, que aquela determinada coisa não deu certo, porque senão eu estaria muito prejudicado. Então lembre-se disso, Deus sabe de todas as coisas, viu? A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Então Deus é soberano e sabe, pode todas as coisas. Nós temos o livre-arbítrio. Entre a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio está a nossa responsabilidade. Então nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. A Bíblia diz: cada um será julgado pelas suas próprias ações. Então cada ser humano ele é responsável pelos seus atos. Agora é claro que Deus não nos colocou no mundo com o livre-arbítrio e nos deixou ao léu. Não. Deus está nos ajudando. Desde o princípio, quando o homem cai, ele envia o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fazer o homem, já sabia que o homem ia cair. Então, Deus nunca deixou o homem só. Por isso que para o homem ir para o inferno tem que ser muito cabeça dura, porque Deus está ajudando. Deus envia a palavra, Deus envia os servos, Deus fala em nosso coração, porque dentro de nós está o Espírito, e esse Espírito com letra minúscula foi dado por Deus, nós já estudamos em outras lições, né?
Então, nessa primeira parte aqui da nossa lição, o objetivo dessa primeira parte é relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina, tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade humana. Parte 2 da nossa lição, a queda, um evento histórico e literal. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecer ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Então, Deus deixou uma ordem. Veja bem, hoje, entre preceitos, mandamentos, ordenanças, nós colocarmos todas essas regras, né, bíblicas, tem cerca de 600 e poucas. Adão só tinha uma ordem, só uma restrição. Você não vai comer da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Era a única regra para Adão. E, no entanto, né, ele caiu. Então, a realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade do homem vir a ser Deus. Então, essa sede de poder que tem, né, os seres inteligentes de Deus, vamos dizer assim. Então, o ser inteligente de Deus, ele tem ou a humildade para servir a Deus, ou ele pode ter dentro dele a soberba. Foi isso que aconteceu com Satanás, o fez cair dos céus. E isso aconteceu com Eva, porque a serpente disse a ela: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus. Então isso cresceu, aguçou então aquela curiosidade dela: eu vou ser igual a Deus? Não, Deus é um Deus com letra maiúscula, ninguém se assemelha a Deus. Mas você veja bem, até mesmo no ramo secular, as pessoas dizem assim: quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder, deixa ela virar o chefe, deixa ela virar o supervisor da sessão, deixa ela ter autoridade sobre as outras pessoas. Você vai então conhecer verdadeiramente como é aquela pessoa. Então, nesse aspecto é que nós vamos ver se a soberba cresce no coração do homem ou não, né? A historicidade da queda, a narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela é perfeita, viu? No episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, realmente o homem errou, o homem pecou, o homem falhou, né? Desobedeceu a Deus. Nesse segundo tópico, nosso objetivo foi apresentar a queda como um evento histórico e literal. E a consequência disso está aí o mundo, né? Cheio de pecado, e as pessoas às vezes querendo culpar Deus. E às vezes o ser humano pensa, né? Se Deus é tão bom, por que tem acontecido tantas coisas ruins? Vamos inverter o pensamento. Se o ser humano faz tantas coisas ruins, como Deus ainda tem sido tão bom para conosco, né? A parte 3 da nossa lição é as consequências da queda de Adão. As consequências da queda de Adão. As consequências do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Eis porque o homem precisa se entregar a Jesus, ser batizado nas águas e crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que ele possa renascer para Deus, porque nós estamos mortos para Deus. Então só Jesus pode revivificar o homem, só Jesus pode dar nova vida ao homem. Foi isso que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era um homem muito inteligente, e Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e Jesus falou com ele: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar nos céus. Nicodemos então perguntou: mas como? E Jesus disse: nascer da água e do Espírito, nascer do próprio Cristo. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. A perda da comunhão com Deus. Então, as consequências da queda de Adão, a perda da comunhão com Deus. Então, o homem falava todo dia na viração do dia com Deus. Ele perdeu esta comunhão com Deus. E Jesus Cristo veio restaurar essa comunhão. Então, o primeiro Adão falhou.
o segundo Adão, ou o último Adão, que conforme disse Paulo, esse nos liga novamente com Deus. Então, em Adão, todos nós pecamos, mas no segundo Adão, ou último Adão, que é Jesus Cristo, ele nos faz a ligação nossa novamente com Deus. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. A transmissão do pecado à espécie humana. Então, quando Adão peca, Adão é o tronco principal, né? Então, quando Adão peca, esse pecado original vem a todos os homens. É claro que quando uma criança nasce, ela é inocente, viu? Morreu um bebezinho, que infelizmente morrem crianças. Morreu um bebezinho, ele é inocente, ele não tem condenação. A condenação é sobre aquele que nasce, cresce e escolhe praticar o mal e não entrega sua vida a Jesus. Esse sim é condenado. A enfermidade da terra. Então, por causa do pecado, a própria terra ficou enferma. Então, a terra era para dar muito mais fruto. A terra não era para ter os espinhos, para ter as ervas daninhas, não era para ter nada disso. Por quê? Porque, por causa do pecado, a própria natureza geme, diz a Bíblia Sagrada. A morte física. O homem foi criado para experimentar. O homem não foi criado para experimentar a morte. Tanto é que uma das coisas a coisa mais terrível que o pecado trouxe foi a morte. Nós não fomos criados para a morte. A morte é algo assim que nos traz tristeza. Quando você vê alguém morto, você pensa, mas como que pode? Ontem mesmo estava conversando com essa pessoa, hoje ele está aqui, vai para um túmulo, nós nunca mais o veremos nesta terra, é claro, né? Então a morte é algo que não foi criado para o ser humano. A morte veio por causa do pecado, né? Então não é que ela não foi criada, a morte veio por causa do pecado. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, que significa segunda morte. Essa é a pior. Então, morrer sem enterrado, isso não é o pior para o ser humano. O pior para o ser humano é morrer sem Jesus. Aí diz a Bíblia que ele experimentará a segunda morte, que é passar a eternidade distante de Deus, distante de Jesus. Isso se chama condenação eterna. Então, quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Conclusão, 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. Então, a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido. Deus jamais foi pego de surpresa. Por isso que diz a Bíblia que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia que o homem ia cair e Deus já então tinha o plano de salvação para o ser humano. Entregue sua vida a Jesus. Faça parte deste plano de salvação. Lembre-se que Jesus Cristo ele é o único que pode mudar a vida do homem. Né? Ele é o único que pode mudar a vida de uma família, a vida de um ser humano. As perguntas. Primeira, o que é livre-arbítrio? É um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Segunda pergunta, há alguma incompatibilidade entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Não tem nenhuma incompatibilidade. Pergunta 3, o que está entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Então, Deus é soberano, faz tudo o que Ele quer. Nós temos livre-arbítrio, podemos fazer nossas escolhas. Entre o livre-arbítrio de Deus e a nossa soberania está a responsabilidade humana, viu? Então, cada um vai dar conta diante de Deus dos seus atos. Pergunta 4. O homem foi criado imortalizável. Discorra sobre o assunto. Então, o homem foi criado para viver eternamente. O pecado é que trouxe a morte. Mas Jesus Cristo veio para consertar tudo isso. E em Cristo nós teremos a vida eterna em um corpo glorioso, o mesmo corpo que Jesus ressuscita dos mortos. Pergunta de número 5. Deus foi surpreendido pela queda do homem? Claro que não, Deus jamais é surpreendido. Por isso que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Creia no Senhor Jesus Cristo, nos ajude a divulgar essas mensagens que são para o elevo espiritual de todos nós. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.